Adultização é quando colocam uma criança para fazer coisas que na verdade deveria ser para um adulto, principalmente internet, né? Que as pessoas, as crianças na verdade estão muito, parece, avançadas para o tempo delas. É isso para mim. Adultização para mim é quando, assim, eu acho que os pais colocam a criança, assim, em frente de câmera pra assim, sei lá, que seja vender um produto ou vender, sei lá, alguma coisa, mas eu acho que é errado porque, assim, a criança tá ali, ela não sabe o que ela tá falando, né? Então, enfim, pra ela não faz sentido, mas pros pais faz e os pais estão se beneficiando com isso, eu acho que não é muito legal, não. Quando você tem pessoas, geralmente menores de idade, que são colocadas, a imagem delas meio que é modificada para passar uma pessoa adulta. Ou às vezes elas são sexualizadas também. Para mim é esse o conceito. Que a adultização é você colocar pessoas que normalmente são menores de idade nessa posição de pessoas adultas, né? Fazendo qualquer que seja a função, ou trabalhando, ou se expondo sexualmente, esse tipo de exposição é a adultização. Você colocar pessoas em condições de menoridade como se elas fossem pessoas adultas, né? Pessoas responsáveis por si mesmas. Na verdade, existe um responsável atrás de uma criança normalmente. Espera-se que exista um responsável. A adultização é as crianças ou adolescentes que postam vídeo na internet ou mesmo na rua, assim, usam roupa curta, se expõem muito na internet como pessoas maiores de idade, sendo que são menores de idade. A adultização é colocar a criança num papel que ela ainda não está pronta, nem fisicamente e nem emocionalmente, nem intelectualmente. Vai acabar que vai fazer com que desperte áreas do cérebro que não estão prontos, né? E a criança acaba atravessando, pulando muitas fases que são muito interessantes. A criança não passa pela coisa de fantasia, de brincar, de imaginar. Ela fica apenas reproduzindo coisas de adulto, né? Que não acho nem um pouco bacana. Não é legal. Várias vezes. Inclusive crianças muito pequenas, que às vezes você pensa assim, nossa, a criança nem falar, ela fala e ela já está falando como um adulto. Quer dizer, fora inteligência artificial, né? Que agora todo mundo coloca inteligência artificial falando como se fosse, né? Uma criança. Mas assim, o que eu acho melhor do que pegar uma criança realmente fazer isso. Então, já vi e não gosto, porque é muito assim, natural. Não é da natureza da criança estar falando com essas palavras tão complicadas, às vezes, com a idade que ela tem. Fiquei bem chocada. Não só na internet, como eu sou educadora infantil, já vi na minha sala de aula, né? Coisas assim que são bem chocantes, que alguns pais chegam no começo do ano como uma conversa que soa como uma ameaça. Olha, meu filho sabe falar, ele me conta tudo. Então, na segunda reunião de pais, eu falei, então, cuidado que vocês andam falando e incentivando a criança a fazer, porque assim como ele conta tudo o que acontece aqui, ele conta tudo o que acontece no âmbito familiar também. E são coisas que não são muito agradáveis de reproduzir. E a criança não tem esse filtro, né? Que aprende em casa e fica... eles fazem coisas assim que são bem assustadoras. Eu acredito que adolescentes maiores de 17 anos, tudo bem, né? Mas só que adolescentes da minha idade, assim, não sabem muito sobre a vida, não sabem muito sobre o que dizer, como agir, né? Por exemplo, a Antonella, que ela é rica e tal. E as pessoas que são da minha idade se espelham muito nela e querem ter a vida dela, querem ter o dinheiro que ela tem, as coisas que ela tem. E muitas vezes a gente não tem, a gente se compara muito. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que adolescentes menores de 17 anos que não tem muito visão da vida não deveria ter contas assim muito grandes, que é muito influenciável e tal. Eu acho que é um pouco mista, porque por um lado eu não sei se eu concordo totalmente com crianças aparecendo na internet de N maneiras, seja de maneira infantil ou seja criando conteúdo às vezes para adolescente, que adolescente hoje em dia faz conteúdo diferente, né? Só que eu acho isso complicado, só que por outro lado, da maneira como é a rede social hoje em dia, com a força que tem e com toda essa estrutura, eu acho que é difícil você manter criança fora de rede social e de internet. Então, eu acho que é algo que devia ser regulado. Eu acho que
ver criança sendo influenciadora, assim, eu acho que é muito... como é que eu posso falar isso? Eu acho que ferra muito com a cabeça da criança, assim. Eu acho que tem um tempo pra cada coisa, assim. Tipo, tempo pra começar em festa, tempo pra, sei lá, beijar, enfim. Assim como tem um tempo pra você entrar, um período da vida pra você entrar nas redes sociais. Eu acho que colocar uma criança pra ser um influenciador que já demanda tanto de influenciadores adultos, que você vê tantos adultos já sofrendo com saúde mental, com essas coisas, assim, por causa da internet, imagina para uma criança, assim, porque a criança não entende, sabe? Então eu acho que é isso, deve ferrar muito com a cabeça da criança e eu acho que, enfim, deve trazer consequências muito maiores, assim, do que a gente espera, assim. Sobre a pessoa, né? São os pais responsáveis pelas crianças. Acho que tem que ser muito bem dosado esse uso de imagem. Assim, ele não pode... Acho que ele ser bem restrito, inclusive. Se eu tivesse um filho, eu não ficaria publicando coisas sobre meu filho na internet, de graça, até porque hoje em dia a gente sabe que rede social é um negócio bem, de fato, muito complicado. Bom, vamos lá. Uma coisa é minha opinião, uma coisa é o que a gente vive no Brasil seguindo a legislação nacional. Eu sou Guilherme, sou nômade digital, estou por aí no mundão já fazem poucos anos, mas vamos lá. Até que ponto? Eu acho que julgar as pessoas, isso é a opinião minha, julgar as pessoas pelo que elas fazem com elas e com seus filhos é uma coisa. Todo mundo tem o direito à opinião, o direito de julgar. Porém, a gente pensar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no que a exposição pode fazer na internet, hoje eu sou low profile. Já tive Instagramzinho aí, blogueirinho e tal, ilusão. Então, a minha opinião, alinhada com o ECA e com a legislação nacional, eu acho que os pais exporem as crianças, apesar deles terem o direito a isso, tá tudo bem. Não vou julgar e falar, nossa, meu Deus. Mas olha que bad, velho. A outra pessoa que está assistindo talvez não tenha uma consciência formada para pensar um pensamento saudável. Eu não sei se eu estou alimentando uma pornografia infantil, dependendo do tipo de conteúdo e às vezes uma coisa simples na mente de outro ser humano aí, que tem 1001 mentes, uma coisa simples vai se tornar um pensamento maldoso, malicioso. Então eu acho que cada um no seu cada qual deve ver, pensar e realmente tentar entender se vale a pena aquela exposição. Tá feliz? Beleza. Cada ação uma reação e as consequências. Aí eu que te pergunto, pais e mães. É isso. Até o ponto onde não ofereça risco para a criança. Essa exposição na internet sempre oferece risco. Sempre. Independente do conteúdo, Independente do conteúdo. Tem que ter muito cuidado mesmo. E hoje o mundo está muito perigoso. Hoje não, sempre foi, né? Agora a gente tem informações rápidas, né? Totalmente os pais. Porque criança não, eles têm que ter limite para tudo. Tanto para consumir conteúdo quanto para criar conteúdo, os pais têm que estar sempre em cima. Porque até fazer 18 anos, quem limita os filhos são os pais. Isso não pode mudar. Cara, eu acho que devia ter uma vetação da publicação. Antes da publicação tem sempre uma pessoa que verifica. Porque pai e mãe não tem como eles ficarem 24 horas com crianças que têm o aparelho. Eu acho que a rede social devia olhar para essas crianças e vetar. Não teria que ter uma autorização dos pais, autorização da própria rede para poder divulgar isso. Eu acho, no meu ver. Eu não acho isso legal. É criança, né? Eu não tive essa oportunidade e também não queria que tivesse me explorado como... Eu sou gay, então você imagina uma criança gay dançando a Anitta, mostrando a bunda, né? E eu acho isso fora do normal. Quem assiste, né? Não, pois é, quem assiste também, né? Tá pagando por uma coisa. Eu vejo, eu boto lá uma carinha de puto, né? Chateado, porque eu acho que é uma venda indevida para criança. Enfim, eu não acho legal.
Primeiramente, os pais, mas há que se pensar também que tem pessoas que têm uma fragilidade social muito grande. Então acabam aceitando as trocas, né? Que é troca por uma comida melhor, por uma roupa melhor. Então, os pais, primeiramente, mesmo que eles sejam muito humildes, de pouca instrução, e as pessoas que agem de má fé, diretamente, eu diria assim, diria isso. Primeiramente, os pais que deviam zelar pelo cuidado com a criança e depois aqueles que se aproveitam, sim, da debilidade social, que a gente sabe que é grande, né?